Olá, aqui é o pastor Dana Coverston. Eu quero compartilhar um dos 3 sonhos que eu tive. Na verdade, foi uma visão. Eu estava com a minha esposa, o meu filho e a namorada dele. É como se uma câmera desse um zoom em mim e eu vi uma idosa em uma cama de hospital. Ela parecia muito fraca e desnutrida. Ela estava em pele e osso. Havia um funcionário do hospital que parecia com um cara que eu vi em outro sonho. Parece haver uma conexão, mas eu ainda não tenho certeza qual. Parecia que ele estava ali para colocar ordem. Ele estava trabalhando no hospital, para ajudar, e ele estava parado perto da cama dela. Então, ele abaixou as grades laterais da cama e a levantou. Ele a abraçou firmemente em seu peito com muito amor, quase como um filho abraça sua mãe que estava prestes a falecer. Ela estava muito velhinha e frágil. Parecia que se tocasse nela com um pouco mais de força, iria quebrar os seus ossos. Ela estava muito doente e fraca. Então ele a pegou e a posicionou assim, em seu peito. Uma mão a segurava pelas costas e a outra à sua face. Os olhos dela se fecharam e ele olhou com muito amor para ela. Ela então tentou abrir os olhos, mas ela não tinha forças e mal conseguia sussurrar. Ela quase não respirava. Mas esse homem a segurou mais perto de seu peito, e ele movia os lábios como se estivesse orando. Então eu percebi que ele estava soprando no rosto dela. Ele a segurava e havia lágrimas descendo pelo rosto dele. Ele começou a soprar no rosto dela. Blow over her face. A pele dela era pálida, estava branca, quase morta. É como se houvesse uma forte impressão de morte ali. E no que ele apertou a mão dela, a mão começou a escurecer e de repente o rosto dela começou a se iluminar. A cor estava voltando. O cabelo dela ficou castanho claro. O corpo dela começou a ganhar forma, como se o peso dela estivesse voltando ao normal. Ela estava se tornando saudável nos braços dele. Ela tentava abrir os olhos para enxergar. Então ela pediu para ele colocá-la na cama, mas ele disse: "Você ainda não está forte o suficiente, mas em breve estará." E ela posicionou os pés como se quisesse andar por conta própria, mas o homem lhe disse: "Eu sei o que é melhor para você. Você precisa de tempo para descansar." Ela começou a pedir mais uma vez, e ele disse para ela não perguntar de novo. Então ele a deitou gentilmente na cama e a cobriu. Ele caminhou até a porta, olhou para trás e disse para ela não tentar andar, ou ela acabaria mancando. Ele disse: "Você precisa ser capaz de correr. Então, se mantenha ao que foi instruída, ou você estará incapacitada mais na frente." Então ele disse: "Fique firme e se prepare até que eu venha." Bem, a maior diferença com essa visão é que eu sempre via uma figura branca, que eu sei que era o Senhor Jesus e o Espírito Santo, mas dessa vez era o hospital dele. Este homem que eu vi em outro sonho, eu vou compartilhar com vocês em breve, mas ele disse a ela para ficar firme e ocupada, até que ele venha. Então eu sei exatamente quem é essa figura. É Jesus, porque ele é o único que vai voltar. Eu vi algo que estava perto da morte. Poderia ser a igreja? Poderia. Mas eu acho que ele estava cuidando da noiva de Cristo, com um sopro de esperança sobre ela.
Eu acho que a visão que eu tive era de uma noiva que está cansada e desgastada da batalha e que foi orientada a ficar pronta. Tudo o que eu sei é que a vi voltar para a vida, e eu vi ela voltar e ter esperança. Eu vi a vida sendo derramada sobre ela, por causa da respiração daquele que a estava segurando. Mas ele disse a ela para ficar tão bem quanto ela poderia ficar, porque ela precisava ser capaz de correr. Então, sigam as instruções, se mantenham firmes na palavra. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Eu vejo que Ele está voltando logo, eu creio nisso. Eu acredito que Jesus está voltando e eu quero estar pronto para quando Ele vier. Ele está alertando a noiva. Prepare-se para correr. Prepare-se para correr. Então, apresentem isso em oração. Foi o que eu vi nessa visão.